Jurassic Park é meio de verdade, família. Não a parte de trazer animais pra vida e criar um parque com eles, mas a de extinção. Isso aí é um processo real, que já salvou algumas espécies da inexistência, viu? E nesse vídeo nós vamos ver como 7 animais poderiam voltar da extinção. Mas calma aí, tá? Antes da gente começar, já deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Tem vídeo todos os dias aqui de curiosidade e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E vamos nessa, né? Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Mamute. Alguns cientistas acham que os mamutes peludos que foram vistos pela última vez há o que, uns 4.000 anos atrás, talvez, foram extintos por nós, seres humanos. Isso é, durante o final da última era do gelo, claro. E se fosse esse o caso, por que não trazer o animal de volta, né? Afinal de contas, ele não acabou por outros motivos. Nós temos uma capacidade infeliz da Costa Oca de acabar com as coisas que já existem, né? Isso aí todo mundo sabe. Mas o mamute peludo é um animal cuja estrutura de DNA é bem analisada e estudada por cientistas, já que ela foi muito bem preservada em gelo, onde os animais ali acabaram, né? Eles simplesmente sucumbiram em gelo. Trazê-los de volta é algo, claro que difícil, e mais difícil ainda é pensar onde os animais viveriam, família. Com o aquecimento global em níveis um pouco descontrolados e com o derretimento nas calotas polares, a gente tem de parar para pensar se os mamutes seriam capazes de viver de uma forma estável no planeta como ele é hoje em dia, né? Até porque temos reflexos aí de o que? Urso polar e o focas, pinguins que não estão conseguindo nem sobreviver. Imagina colocar um mamute ali mais no meio, cara, é difícil, né? É meio que pensar como que os avós dos elefantes viveriam em tempos modernos caso eles voltassem, né? Se os trouxermos de volta, é de se esperar que eles não se extinguam de novo da mesma forma que foram da última vez, por nossa culpa, né? Pelo menos eu espero que isso aconteça. E se acontecer, eu vou trazer um monte de vídeo aqui pra vocês. Dente de sabre. Já imaginou ver um bicho desse no meio da rua, família? É, o tigre dente de sabre tinha o tamanho dos nossos leões modernos. E eles têm um nome graças às suas presas caninas ali, que representavam muito bem umas dentaduras ali de sabre. Nada a ver, né, cara? Nem é pirata assim pra falar sabre. Não entendi também, mas é bonito, né? Diferente, pelo menos. Bom, o dente de sabre era um animal que, assim como seu parente moderno, caçava através de emboscadas e da camuflagem, se escondendo nas matas e atacando quando a presa menos esperava. Tipo um pernilongo, ele também faz isso. Mas a gente espera, porque quando a gente vê, você entendeu. Eles entraram em extinção há mais ou menos 11.000 anos atrás, durante o Pleistocênico. Então é de se esperar que, assim como o mamute, caso fosse trazido de volta, algumas dificuldades da adaptação muito provavelmente acontecerão, né? E se você não tá entendendo, bom, vamos lá. O dente de sabre existiu em um período em que nosso planeta era coberto de absurdos ali 30% de gelo. Isso significa que ele vivia em um período muito mais gelado e menos temperado que o nosso período. Menos temperado, tão engraçado, né? Tô falando de comida? Não, falando de gelo. Foi durante essa época também que os nossos ancestrais humanos começaram a assumir a forma que nós possuímos hoje. Então mesmo que pareça que o tigre existiu há muito tempo, ele é relativamente moderno, viu? Ou pelo menos era quando foi extinto, né? Além do ambiente pouco agradável hoje em dia pra ele, ele também muito provavelmente seria considerado uma espécie invasiva. Mesmo que fosse resgatado, seria um animal muito complicado de se lidar. E com certeza destruiria o meio ambiente, viu? Porque esse bicho aí era malvado na caça, viu? E acredito até que essas parafernálias do sabre aí, esses acessóriozinhos do tigre, iriam confundir muita gente, viu? Os caras falam assim, nada a ver, nem vai caçar, cara. E quando vê, já era, né? Difícil. Auroch. Outro animal do Pleistocênico é o auroch, o irmão distante dos nossos bois e vaquinhas. O auroch era um boi gigante, alcançando a altura de um humano adulto, viu? De 1,85 m. Portanto, era bem forte e pesado. Pensando bem, eu acabei de falar de um ser humano adulto, então eu não tenho 1,85 m, eu não sou um ser humano adulto. Eu tenho 1,70 m, tô na adolescência, né? Gostei disso aí, gostei. Bom, ele é um animal que a gente vê tanto em pinturas pré-históricas, mas que durou tanto tempo que temos relatos dele até mesmo durante a
era romana. O auroch é diferente dos mamutes e dos dentes de sabre. Isso é porque é ancestral a uma espécie que existe de forma muito numerosa, né? E temos um controle firme deles. Isso significa que, caso ele fosse ressuscitado, ele provavelmente não teria muitas dificuldades nem para cruzar com outras espécies próximas à sua, como também não alcançaria números absurdos, incontroláveis, que acabariam com o planeta. Se bem que tem aquela teoria, né, de que se todas as vaquinhas peidassem junto, o planeta explodia. Vou duvidar? Claro que não, né? Temos que concordar, porque o pum é meio complicado. Bom, é meio triste pensar assim, né? Mas caso os aurochs voltassem da extinção, vão ocupar o mesmo espaço dos bois e das vacas. E é claro, né, que vai diretamente pro bucho do ser humano. Complicado essa vida, né? Mas fazer o quê? Vamos pro próximo tópico, vai. Tigre de Tasmânia. O tigre da Tasmânia não é tão antigo quanto os animais dessa lista e o último da sua espécie morreu em 1936, no zoológico de Hobart, na Austrália. O negócio é que esse último morreu devido a maus cuidados, já que ficou fora de uma área coberta e refrigerada quando os climas da Tasmânia, que são extremamente perigosos durante a noite, acabaram por levar a vida do próprio animal. O tigre da Tasmânia era um marsupial, apesar de ser chamado de tigre, né? Isso buga a galera quando ouve. Pera aí, marsupial, tigre? Chernobyl aqui, rapaz! Não, tá, tem tudo uma explicação. Ele só tinha esse nome devido às listras que vocês estão vendo aí pelo corpo. É um animal envergonhado, noturno e que era principalmente predador de sua área, viu? Apesar do seu tamanho ser relativamente pequeno. Em dezembro de 2017, uma das revistas mais famosas e importantes sobre ecologia, a Nature, Ecology and Evolution, revelou que o tigre da Tasmânia teve seu genoma completamente sequenciado. Ou seja, o primeiro passo para trazer o animal de volta tava ali feitinho. Agora, quem ia correr atrás dos Paranauê para fazer o bicho voltar, já não sabemos, né? Mas já é uma parte. Pô, fica feliz aí. Se você não tá feliz, agora fica, porque você deve, tá? A Universidade de Melbourne acredita que mais ou menos até 2027 nós teremos o tigre de volta, com genomas funcionais e podendo se reproduzir, inclusive, viu? É sempre bom lembrar que animais são extintos com mais frequência do que acreditamos, tá bom? E o tigre da Tasmânia é um bom exemplo disso. Dodô. O Dodô é muito maior do que a gente acha que ele é, família. E olha, alcançando até 1 metro de altura, viu? Pra um pássaro, você tá louco, né? Ele é um passarinho muito do estranho, viu? Circular e com asas, mas incapaz de voar, que era perfeitamente adaptado pro seu ecossistema ali. Apesar de ser bastante desajeitado, esquisito também, né? Mas isso aí até eu sou e nem tô falando nada. As pessoas acreditam que os dodôs se tornaram incapazes de voar por terem uma abundância incrível de comida onde eles viviam. Meio que assim, ó, exemplificar pra vocês. Assim como os cães, né, que pararam, que são descendentes de lobos, pararam de caçar porque as pessoas simplesmente davam comidas pra eles. Os dodôs, no início até voavam, depois falaram assim, cara, a gente não precisa voar pra comer. Então meio que essa necessidade e a adaptação foi morrendo, até esses bichos falam assim, quer saber? Aí quando eles pensam assim, agora a gente precisava voar, né, aí vem lá, ó, meus ancestrais, tudo gente boa, cara, não ensinou a gente a voar. Deve dar uma angústia no coração, né, porque eu fico pensando nos meus ancestrais que não me ensinaram umas coisas tão interessantes. Fazer fogo, cara. Caçar as coisas diferentes. Eu dependo de mercado. Se mercado para de existir amanhã, vocês não pensam nisso, não? Ou pode ser neura da minha cabeça. Mas tudo bem, vamos lá. Aí também entrou uma outra questão, família. Eles não têm predadores próximos, aliás, não tinham. Então, como eles entraram em extinção? O último dodô foi visto durante o século 17, justamente durante uma época em que as navegações estavam sendo feitas constantemente e de forma numerosa. Quando você junta isso ao fato de que o dodô é um pássaro grande, não tem predador nenhum, tá, na ilha, não tinha medo de humanos, você tem um bicho que era caçado com uma facilidade, ó, tremenda. Além disso, marinheiros destruíram a floresta, que era o habitat desses bichos, além de terem introduzido outras espécies que atacavam e roubavam os ovos, além, claro, de matar os animais para comê-los, como porcos e macacos, né? O genoma do dodô foi completamente sequenciado também, e como nós temos uma quantidade absurda de ossos e documentações sobre o animal, não seria muito difícil trazê-lo de volta da extinção. Mas, apesar disso, nenhum movimento foi devidamente feito para trazer o bicho. Claro que tem muita coisa a se pensar, mas que seria da hora isso seria, né? Acho que o ser humano seria capaz de acabar com o bicho de novo, quer ver? Não, família. Pombo passageiro.
O último pombo passageiro morreu em um zoológico de Cincinnati em 1914. E com a extinção da espécie, a gente tem um exemplo perfeito da extinção em massa do Holoceno, que também foi o que destruiu os dodôs e o próximo animal dessa lista aqui, viu? O Holoceno é a nossa época moderna, e esse termo basicamente significa que a raça humana, com sua cabeça constantemente predatória, além da expansão territorial, está destruindo espécies inteiras de animais. O pombo, como eu já disse, bom, entra nesse meio, né? Ele era endêmico à América do Norte, onde migravam constantemente em grupos gigantescos de outros, né, pássaros desse, talvez até sejam as maiores migrações do planeta, tá? Tô jogando aqui pra vocês. Se era, não fui atrás dessa pesquisa, mas talvez, entendeu? Bom, ele era um pássaro tão rápido que conseguia alcançar a velocidade de até 100 km por hora. Também tô achando muito, mas tava lá, entendeu? Wikipedia aí, corrija. Nem foi lá que eu vi isso, mas talvez sim. Bom, ele era bastante comum, já que acredita-se que a população era de 5 bilhões de pássaros. Então tinha muita gente, né? Gente não, pássaros. Mas se é um pássaro falando pra outro, pode ser que ele chame outro de gente. Bom, mesmo sendo caçado pelos nativos norte-americanos, a população de pássaros conseguia se manter, já que era uma caça feita apenas pra alimentação. Então não era uma coisa explorada, sabe? Não era uma... Entendeu, né? Mas com a chegada dos ingleses em solo norte-americano, os pombos foram sendo caçados categoricamente, entendeu? E com a destruição do seu habitat, a floresta, né? Ele foi morrendo aos poucos, família. Bom, em 1901, ele já não existia mais na natureza. Foi o ano em que um dos últimos da espécie foi caçado, viu? Sua clonagem pra tornar a espécie ativa novamente... não tá tão simples não, viu? Tá até mais difícil do que uma galera aí de trás. Isso porque não conseguiram mapear todo o genoma da espécie, o que significaria que seria uma versão incompleta do animal. Mas pelo menos é bom, metade, o que você escolhe? Metade ou inteiro, né? Ou nada, né? Acho que é o inteiro, não tem metade, já funciona. Nada é muito triste. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos episódios, né, família? Moa. O moa é outro pássaro gigante que alcançava até 4 metros de altura e era incapaz de voar assim como os dodôs. Diferente do pássaro rejochundo, porém o moa tinha um predador apenas, viu? E por isso tanto sua população quanto seu ecossistema eram perfeitamente equilibrados. Quando os polinésios chegaram na ilha da Nova Zelândia, a população foi rapidamente diminuindo e os moari conseguiram em menos de 200 anos destruir a espécie inteira. Alguns outros animais parecidos com emas foram vistos nos anos seguintes, mas eles não eram os moa, que eram obviamente muito mais altos, já que tinham 4 metros, viu? Olha, o bagulho é louco, viu? Era uma espécie que, como eu disse, né, foi extinta em um período curtíssimo de tempo, mas o DNA está intacto, tá? Alguns cientistas da Nova Zelândia acreditam que são sim capazes de trazer o pássaro de volta. Inclusive, um político acha uma boa ideia trazer o animal em uma versão reduzida, claro, né? Pra não oferecer, estamos falando ali, cara, Nova Zelândia tem a Austrália, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a Austrália tem um caso-ar, e no caso-ar dá cabeçada na galera. Você imagina um pássaro de 4 metros dando cabeçada na galera, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas deve ser sinistro. Eu não quero correr de pássaro, tá? Muito obrigado. Então, uma versãozinha, né, mini, seria top. De toda forma, família, trazendo ou não, espero que tragam, e só espero também se trazer, eles não tenham o mesmo final do que tiveram há 600 anos atrás, né? Mas então é isso, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de avaliar ele deixando um like ou dislike, o importante é você avaliar, tá? Espero que seja um like, por favor, senão você vai ter diarreia. Brincadeira, é nóis que tá. Amanhã a gente se vê porque tem vídeo todos os dias aqui no canal. Guardo aí, agendo aí. Um abraço e até amanhã, valeu.